Evangelho de João, capítulo de número 21. Aleluia. Que bom, né, irmãos? Que não depende da gente. Não depende de você. Não depende de nós. É o Senhor. Basta você crer. O Deus que nós pregamos, que nós cremos, é um Deus vivo, irmãos. Deus presente. Deus que nos ama, que nos amou de tal maneira. Eu sei que é difícil às vezes. Às vezes a gente até compreende e entende. Mas aceitar. Porque somos tão pecadores, tão fracos, tão falhos, tão miseráveis, pobres, impotentes, nus. Mas é o amor de Deus, irmãos, na nossa vida. E que bom. Quero crer que todo mundo aqui concorda comigo. Se não, arrependa-se, converta-se, para que você possa sentir o mesmo. Porque não tem como aquele que é nascido de Deus não reconhecer suas misérias, pobreza, pecados, impotência, fraqueza, total dependência. E o máximo que a gente tente em acertar, em fazer, em obedecer, a gente falha. É a palavra de Deus para nós nesta noite. Que tremendo esse capítulo 21. O que seria de nós, irmãos, sem esse capítulo 21? E como entenderíamos o que Deus fez na vida do apóstolo Pedro? Como entender Pedro em Atos dos Apóstolos? Cheio do poder, da autoridade, intrepidez, ousadia, curando, libertando, ressuscitando mortos. A sua própria sombra curava. Mas quem era Pedro? É o que a gente vê aqui no capítulo 21, irmãos. Como que a gente entender um homem que pecou, negou, fracassou. Um homem que sentiu o seu nome e que perdeu o valor. Virou pó. Que Pedro que? Areia, pó. Não sou nada. Mas quando Pedro reconheceu isso, Jesus fez o que ele fez. E aí Pedro se tornou o que ele se tornou. Que bom, irmãos, quando a gente reconhece isso. E neste capítulo 21, irmãos, a gente vê o amor de Deus sendo manifestado aqui. A graça, a misericórdia, trazendo restauração. Restauração na vida deste homem, apóstolo Pedro. Restauração. Fazendo ele crer de novo. Aceitar de novo o ministério, o chamado. Pedro sendo restaurado, irmãos, não só seu caráter, seu temperamento, e psicologicamente ele já era doido. Porque um momento ele era cheio de fé, de coragem, de autoridade. E de repente covarde e negando a fé. Pedro que em muitos momentos questionava o próprio Senhor. E o tremendo a gente ver a caminhada de Jesus com Pedro. Quando Pedro é chamado pelo Senhor, a noite toda pescando, um homem experiente, não só pescador, mas tinha uma empresa de pesca, tinha alguns sócios. E eles não pegam nada, está lá no capítulo 5 de Lucas. Já preguei aqui outro dia sobre isso. E aí Jesus chega e pede o barco emprestado. E ele usa para usar como um tablado, um púlpito, para poder pregar. E depois ele manda os apóstolos jogarem a rede. E quando jogam, a rede fica tão cheia que os barcos quase que vão a pique. E quando Pedro vê isso, ele fala com Jesus, Senhor, aparta-te de mim, Senhor. Ele reconheceu o senhorio de Cristo e falou, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele viu a glória de Cristo. E ele é chamado. E Jesus então começa a trabalhar na vida do apóstolo Pedro. Mas quantas coisas acontecem na vida de Pedro? Este mesmo homem que reconhece o senhorio de Cristo, que tem essa experiência com o Senhor, ao ponto de reconhecer que era pecador e que ele era o Senhor,
e pedindo para se retirar. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, como eu disse. Não desmarque. João 21, que eu pedi para você abrir. Mateus capítulo 16, Jesus com seus discípulos. Muitos falavam tantas coisas acerca de Cristo. Alguns diziam que ele era profeta, que ele era João, que ele era Jeremias, que era Elias. Todos confusos de quem era Jesus. Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, porque Pedro estava sempre pronto para responder, era o primeiro a falar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala com ele: bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, não foi conhecimento, capacidade humana, entendimento, estudo teológico, seminário, nada que te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Ele pôde reconhecer o Senhor por obra de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que ele reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, no mesmo capítulo 16, depois do versículo 21, Jesus tem que repreendê-lo. Arreda Satanás. Porque você está cogitando, os seus pensamentos são coisas dos homens e não de Deus. Vai para lá, Satanás. Interessante isso na vida de Pedro. Ao mesmo tempo que ele reconhece que Jesus é o Cristo, quando Jesus agora fala que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele seria preso, traído, crucificado, abandonado, Pedro fala assim: que isso, Senhor? O Senhor está meio depressivo, o Senhor está muito com sentimento de morte, deixa de bobagem, isso não vai acontecer contigo não. Sai para lá, Satanás, porque você cogita com as coisas dos homens e não de Deus. Você não entendeu ainda o propósito, o plano. Mas esse era Pedro, irmãos. Ele era assim, sanguíneo, afoito, impetuoso, sempre pronto. Era assim Pedro, com seu temperamento. E depois, como eu disse, ele demonstra no seu caráter também fraqueza quando ele nega o Senhor Jesus. Ele não só nega, mas depois ele jura negando. E depois ainda, para acreditarem nele, ele fala palavrão, ele xinga. Porque ele estava sendo reconhecido pelo sotaque de alguém que andava com Cristo. E ele começa a querer mudar o jeito de falar. Esse era Pedro, irmãos, que nega Jesus. E quando ele nega, ele se sente totalmente derrotado, quebrado. Ele desiste do ministério. Ele desiste de seguir a Cristo. A palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Eu fico imaginando Pedro numa situação dessa, irmãos, na hora que ele nega a terceira vez, e aí o galo canta. A palavra diz que Jesus, sendo levado de um lugar para um outro, Jesus fita-o, olha nos olhos de Pedro. Pedro que tinha dito antes: Senhor, eu morrerei por ti. Dou a vida pelo Senhor. Os outros pode até te deixar, mas eu não, Senhor. Eu te amo mais do que os outros discípulos. Não é à toa, irmãos, que o texto que nós vamos ler, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas, Pedro? 3 vezes. 3 vezes Pedro nega. Mas antes disso tudo, ele disse assim: a minha vida eu dou, morro com o Senhor, se for preciso. Ah, Pedro. Hoje mesmo Satanás quis peneirar você e eu intercedi. Mas você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Às vezes a gente ouve de algumas pessoas, irmãos, crentes, que dizem assim: quem sou eu, pastor? Nem creio mais. Será que o Senhor está comigo mesmo? Porque eu me coloquei à disposição dele tantas vezes e não fiz. Eu disse para ele que não faria e fiz. Que faria e não fiz. Assim somos nós, irmãos. Pedro é um reflexo nosso.
Nós somos assim, irmãos, com os nossos temperamentos, nosso caráter, nosso modo de ser. Mesmo comprados e chamados pelo Senhor Jesus, a gente vai vivendo a vida cristã e, de repente, a gente começa a se conhecer, porque a gente não se conhece. A gente pensa. Pedro achava que ele estava firme, que jamais faria isso. E ele fez. E Jesus até avisou antes. Você vai fazer isso. Nós somos assim, irmãos. E qual o problema disso, irmãos? É que a gente vai caminhando a nossa fé cristã. E aí, quando a gente se coloca diante do Senhor, quando a gente diz que vai resistir, quando a gente diz que vai obedecer, quando a gente diz que vai cumprir, quando a gente diz, e aí a gente vê que a gente não faz, a gente fraqueja, nós falhamos, nós pecamos, e aí nós começamos a ter dúvida. Será que o Senhor está mesmo comigo? Será que Ele me chamou mesmo para ser presbítero? Será que Ele me chamou mesmo para ser pastor? Será que Ele me chamou mesmo para ensinar, para pregar, para a área da música, da adoração? Nós começamos a fraquejar, irmãos, e começamos a abandonar muitas coisas, deixar de lado. Começamos a parar de crer, a parar de orar, a parar de ler a Bíblia, a parar de buscar. Porque a gente começa a olhar para a gente agora, irmãos, como alguém que fracassou muitas vezes. Mas aqui nesse texto, irmãos, capítulo 21, a gente começa a ver o amor de Deus, irmãos, de um amor que não desiste de nós. Ele não desiste daqueles que Ele comprou com seu sangue. Ele não desiste daqueles que Ele chamou. Mas Ele está pronto a restaurar, a renovar, a fortalecer. Irmãos, o texto de João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, irmãos, Pedro negou. 3 vezes, Jesus pergunta para ele. E na última, Jesus então acrescenta mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Eu acho tremendo aqui, irmão, sabe o que é? Jesus, Ele não está aqui preocupado se você fez ou não fez, se você conseguiu fazer ou não. O que aconteceu, se houve falha. Ele quer ver que você o ama. Se você ama a Jesus. E o amor, irmãos, é que faz toda a diferença. É o amor que nos constrange. É o amor de Deus que quebranta o nosso coração, irmãos. É o amor do Senhor e o amor que nós temos por Ele que faz com que a gente obedeça, sirva, dedique, consagre, ore, busque e faça a vontade dEle. É o amor. E é isso que Jesus estava fazendo com que Pedro entendesse. Porque Pedro amava o Senhor. Quando ele negou, ele amava o Senhor.
Mas ele tinha essas fraquezas, falhas, essa deficiência no seu caráter, no seu temperamento. Ele precisava de transformação. Enquanto Pedro, muitas vezes na sua euforia ou no seu modo de ser, e quando ele manifestava ou expressava muitas vezes força, coragem, ele fraquejou. Quando ele reconheceu que era fraco, que ele não era mais, quem sabe, achando, olha, eu sou Petros, eu sou uma pedra, a rocha é Cristo, mas eu sou a pedra. Quando ele descobriu que ele virou pó, que ele não era nada sem Cristo, e ele colocou isso diante do Senhor, o Senhor o restaurou. E aí Pedro, irmão, se tornou o que ele se tornou. Apóstolo Pedro. Ousado, corajoso, ao ponto de dar a própria vida, sim. E é interessante que no texto do capítulo 21, Jesus, terminando a conversa, ele fala para Pedro, Pedro, olha, você vai morrer sim por mim. Vai morrer por mim. E foi morto, crucificado, cabeça para baixo. Pedro se sentiu privilegiado agora de morrer por Cristo. Não era mais aquele Pedro. Mas ele precisou primeiro reconhecer. E é interessante, né? Quando a gente vê essa caminhada, eu anotei alguns textos. Né? Já falei aqui de Lucas, capítulo 5, versículo 8, quando ele é chamado pelo Senhor e ele reconhece que Jesus é o Senhor. E ele diz, aparta de mim, porque sou pecador. E Jesus fala com ele, doravante, Pedro, você vai ser um pescador de homens. Foi quando Jesus o chama. E ele vai trabalhando agora na vida de Pedro. Capítulo 16 de Mateus, já falei aqui com os irmãos, que ele reconhece Jesus como Cristo, pelo poder de Deus na sua vida, chamando para esse ministério. No capítulo 16, ele é repreendido pelo Senhor Jesus, quando ele, sem entendimento, às vezes Pedro falava sem pensar, às vezes não sabia o que estava falando. Quando ele estava como que dizendo, Senhor, por que você vai morrer? Você não tem que morrer nada, não vai acontecer isso com você, não. Arreda Satanás. Você não está entendendo. Depois, em Mateus capítulo 14, nós vemos a experiência dele com Jesus, quando eles estão num determinado lugar e eles saem, Jesus fica para orar e sobe a montanha, e eles vão atravessar o mar da Galileia. De repente Jesus aparece andando sobre o mar, e os discípulos pensam que é um fantasma, e Jesus fala, não, sou eu. E aí Pedro, se és tu, Senhor, então manda que eu ande sobre... Esse era Pedro, irmão. Se és tu, manda então que eu vá ter contigo. Vem, Pedro. E Pedro foi. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o lado e para a tempestade, ele começa a afundar. E Jesus o toma pela mão e o levanta. Depois disto, nós vemos Pedro sendo levado para o Monte da Transfiguração. Mais uma vez ele fica abobalhado e não sabe o que fala, e fala bobagem mesmo. Jesus vai para o Monte da Transfiguração, leva Pedro, Tiago e João. E de repente quando Pedro vê a glória de Deus, Jesus transfigurado, vê agora Moisés e Elias, a glória de Deus manifesta ali, ele ouve aquilo tudo. E ele fala assim, Senhor, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro comparando Jesus com um profeta, com um homem da lei. Jesus era o Senhor, Filho de Deus. Pedro não sabia o que estava falando, embora vendo a glória do Senhor. João capítulo 13, nós vemos Jesus agora com os discípulos. Ele está para ser crucificado, traído. Ele está celebrando a Páscoa. E Jesus, de repente, começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega na vez de Pedro, o quê? O Senhor lavar meu pé? De jeito nenhum. Pode parar com essa conversa. O Senhor lavar meu pé? Não vai lavar. Pedro, se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Opa, mudou a conversa. Então me dá um banho. Então me lava por inteiro. Esse era Pedro, irmãos. Não, Pedro, não precisa. Os que estão aqui, fora aquele outro ali,
Todos estão limpos. Agora é só lavar o pé mesmo. Tremendo, né, irmãos? Isso era o Senhor trabalhando com o apóstolo Pedro. No Getsemane, Jesus vai orar. Está chegando a hora. Jesus chama os discípulos e vai com eles até um pé do monte. Depois do pé do monte, ele chama só Pedro, Tiago e João e leva com ele mais para cima. Chega num certo ponto, Jesus fala para eles, fiquem orando aqui que eu vou orar ali sozinho. E Jesus, por 3 vezes, pega Pedro dormindo. Interessante que Jesus cobrava era de Pedro. Ele ia em cima de Pedro. Pedro, irmãos, ele tinha uma liderança nata. Pedro, ele era líder. Embora iletrado, mas era uma liderança, ele tinha. Ele tinha influência. As pessoas o seguiam. Pedro era um pescador, Pedro era galileu, Pedro era casado, Pedro morava em Cafarnaum, era um homem comum. Mas ele tinha liderança. E quando Jesus pega os 3 dormindo, ele fala, Pedro, nem uma hora, Pedro, você pode vigiar comigo. E por 3 vezes ele pega Pedro dormindo e chama a atenção. Ainda dormis e repousais? Os discípulos não tinham entendido nada ainda, irmãos, o mistério da oração, do poder de Deus, de crer, de buscar o Senhor. A cabeça deles ainda estava meio assim. Vamos daqui, o traidor se aproxima. Pedro viveu isso tudo, irmãos, com o Senhor Jesus, com os discípulos. No capítulo 26 de Mateus, Pedro é avisado. No texto que eu falei para os irmãos, quando ele diz que estaria com ele, quando ele fala que era necessário ser preso, condenado, crucificado, e ele diz, Senhor, nada disso vai acontecer contigo. E se for acontecer, eu morro no seu lugar, eu estou disposto a dar minha vida. E aí Jesus fala a Pedro, você vai me negar, Pedro? 3 vezes antes do galo cantar. Isso está lá em Mateus capítulo 26, 31 a 35. João 13, falando do mesmo assunto, ele diz, Senhor, eu te dou a própria vida, se for preciso. E aí no capítulo 26, 69 a 75, Pedro nega. 3 vezes Pedro nega. No capítulo 22 de Lucas, nós vemos o Senhor então olhando bem nos olhos de Pedro, quando Pedro nega. E Pedro então sai chorando amargamente. Pedro não dorme aquela noite. Eu creio que ele não dormiu sábado. Eu creio que ele ficou andando, vagando, preso dentro de casa, com um galo cantando na sua cabeça, perturbado. Eu acredito que Pedro ficou com a síndrome do galo cantando. O galo cantando na sua cabeça, por ele ter negado a Cristo e vendo fogo na sua frente. Porque é interessante que quando Jesus aparece aqui nesse texto do capítulo 21, porque antes desses versículos que nós lemos, nos mostra o encontro de Jesus com os apóstolos. Porque Jesus, quando ressuscita, ele fala com as mulheres primeiro, e ele manda dar um recado. Isso não está em todos os evangelhos, está lá em Marcos. Avisa os discípulos e a Pedro. Jesus já sabia o que passava no coração de Pedro. Se Jesus diz apenas, fale com os discípulos para que nós nos encontremos lá na Galileia, talvez Pedro não ia. Pedro não iria. Pedro, ele estava agora se sentindo miserável, ele se sentia agora imerecedor e ele estava rejeitando o seu chamado e o discipulado. Tanto é que ele acaba atendendo, porque quando ele recebe o recado, os discípulos e Pedro, nesta caminhada até lá, eu acredito que ele vai com medo e preocupado com o que Jesus ia falar para ele. Talvez chamar sua atenção. Não te avisei, Pedro. Não disse que você ia fazer isso. Pedro talvez foi preocupado e com medo assim. Só que quando ele chega lá, não tinha ninguém. Jesus não estava lá. E aí Pedro fala assim, quer saber de uma coisa? Vou voltar à minha prática antiga. Vou pescar. Há alguns que comentam e dizem que simplesmente Pedro falou que ia pescar só para passar tempo.
Mas algo mais firme é de que Pedro estava dizendo assim, para mim deu. Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Só que ele quebra a cara de novo, né? Porque o texto mostra que quando eles vão pescar, eles não pegam nada. E aí passa alguém lá na praia, filhos, como é que está aí de peixe? Não pegamos nada. Joga a rede à direita. E aí eles jogam. Quando eles jogam, a rede vem cheia de 153 grandes peixes. Não sei se vocês já pararam para pensar por que 153 grandes peixes. Quando acontece isso, João fala, é o Senhor, Pedro. João reconheceu a mesma estratégia, um milagre. João identificou, é o mestre. E aí ele fala, Pedro é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro ouve aquilo, ele se joga ao mar e ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro. Eles levam o barco, Jesus já estava lá assando uns peixes e pão. Nesta passagem eu costumo dizer, irmãos, que aqui Jesus fez aquilo que Satanás pediu para Jesus fazer lá atrás. Lembram? Quando Jesus foi tentado, e Satanás fala assim, pede para transformar, pede em pão. Lembram? Jesus não atendeu Satanás, ele não ia atender, ele estava ali para a glória de Deus. Mas aqui nesse texto eu acredito que Jesus fez isso. Ele mesmo transformou pedra em pão, quem sabe cobra em peixe, sei lá o que ele fez. Só sei que tinha pão e peixe sendo assado. Só que havia ali um braseiro. Só 2 vezes aparece braseiro na Bíblia. Quando Pedro vai se aquentar diante do fogo, quando ele nega Jesus 3 vezes. Ele está sentado lá com outras pessoas, diante de um braseiro, diante do fogo, se aquentando. E quando ele está ali se aquecendo, ele é questionado. Tu és aquele que anda com ele. Ele nega. De repente um outro fala, tu és um deles. Não, não sou, eu juro que não sou. Aí vem um que era parente da família de Malcom, que ele tinha cortado a orelha. Tu és sim um deles. Não sou não, já falei que não sou, blá, blá, blá. E começa a xingar. E praguejar para negar. E é o momento que Jesus o vê. Mas é interessante que é diante de um braseiro agora, que Jesus está assando o pão, o peixe, e eles comem, porque a Bíblia diz que Jesus parte o pão. É tremendo esse negócio de partir o pão, né? Por isso que eu gosto de Santa Ceia. Falou em partir pão, irmão, Santa Ceia, eu no seu lugar não perdia, não. Eu no seu lugar não perdia a ceia de jeito nenhum. Porque é um mistério, irmãos. E sempre que Jesus partiu o pão na Bíblia, tem algo extraordinário, não tem não? Quando parte o pão, irmãos, milagre acontece, olhos são abertos, vidas são curadas, vidas são transformadas, corações são quebrantados, vidas são renovadas. Jesus parte o pão e eles comem com peixe. E aí agora Jesus se dirige a Pedro. Pedro, você me ama mais do que eles? Amo, Senhor. Então apacenta meus cordeirinhos. Aqui o Senhor Jesus está restaurando também o ministério de Pedro, chamado pastoral. Cordeirinhos aqui é novos na fé, são crianças. Crianças, não só crianças, estatura mesmo, mas crianças espirituais. Jesus chamou Pedro para ser pastor. Apacenta as crianças, apacenta os novos convertidos. Depois ele pergunta de novo, tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Ensina, conduz, dirige, cuida das minhas ovelhas. Depois a terceira vez, mais uma vez. Se tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E é interessante que o texto depois continua, e o texto diz que Jesus começa a falar com Pedro, Pedro, até um certo ponto você vai se cingir a si mesmo. Você mesmo vai escolher sua roupa, vai colocar sua roupa, vai dizer para onde você vai e o que você faz. Mas vai chegar um dia que vão te cingir, vão te prender. Você será preso e morto.
E aí quando Pedro recebe essa palavra, e agora já sendo transformado pelo Senhor, recebendo de volta o chamado ministerial, e também sendo curado da sua alma, do seu psicológico, que estava doido, porque uma hora ele estava bem, uma hora não estava bem, uma hora ele obedecia, uma hora ele questionava, uma hora ele agia de uma forma ou de outra. Agora que o Senhor já restaurou o seu caráter e o seu temperamento, e ele entendeu o chamado, ele olha para João e fala, e esse aí? Diz o texto, porque João foi aquele que o Senhor mostrou quem seria o traidor. E aí ele pergunta para Jesus, Senhor, e esse aí? O que te importa, Pedro? Se ele vai viver agora, ou se ele vai morrer, sei lá quando, o que vai acontecer com ele? Segue-me, Pedro. Interessante isso. Pedro, o seu chamado é pastorear, não é cuidar da vida dos outros. Deixa que João, eu cuido. Mas é tremendo, irmãos, quando a gente vê o Senhor aqui restaurando a vida do apóstolo Pedro. E o último texto que eu quero ler com os irmãos, antes de orar, é a palavra do apóstolo Pedro, lá agora em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. Um Pedro agora restaurado, um Pedro agora refeito, um Pedro agora cheio da graça, do amor, do poder de Cristo, depois de ter sido curado, irmãos. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. Ora, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça, não é do legalismo, do formalismo, do religiosismo, mas o Deus de toda a graça, diz o texto, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria orar por mim e por você nesta noite. Talvez você tenha passado por isso, ou tenha sentido isso. Que miserável eu sou. Como tenho sido fraco. Como tenho muitas vezes fracassado. Negado a fé. Às vezes, muitos correm o risco, irmãos, de professar uma fé em Jesus, mas não conhecem Jesus. Muitos podem correr o risco de vir à igreja, participar de cultos, celebrações, mas o coração ainda não ser do Senhor. Alguns, quem sabe, que um dia creram e confessaram e dedicaram suas vidas ao Senhor, hoje não estão mais. Às vezes até frequentam, mas não servem mais. Perderam a alegria, o prazer, por olhar para si e reconhecer que são fracos, que falham, que erramos, que somos impotentes. Muitas vezes, quem sabe alguns, achando que tem que viver uma religiosidade, porque afinal de contas tem que ser religioso, tem que cumprir metas. Lembram? Quando Jesus chama, lá em Evangelho capítulo 11 de João, de Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sobrecarregado de quê, irmãos? De legalismo, de religiosidade, de compromisso às vezes com homens, e não com o Senhor. E aí a vida cristã fica chata, fica sem graça, sem amor, sem esperança, sem experiência. Pedro estava assim agora, mas o Senhor restaurou. Mostrou para ele, Pedro, não depende de você, Pedro, depende de mim. O que é necessário, irmãos, é que a gente reconheça isso, como já falamos aqui, as nossas limitações, fraquezas, falhas, e nos colocarmos totalmente dependentes do Senhor. Mas colocarmos a nossa vida diante dele e declararmos a ele o nosso
amor. Você ama Jesus? Você ama? Jesus pode estar perguntando para você e para mim hoje. Vocês me amam? Me amam? Faça o que eu vos mando. Me amam? Amem. Perdoem. Tenham compaixão, misericórdia. Nós temos aprendido aqui, né, irmãos? O resumão que o Senhor Jesus deixou para a gente. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você sabe, com tudo que você tem. Porque isso tudo, irmãos, ainda não é nada. O quanto Ele merece do nosso amor. Mas Deus conhece o nosso coração quando é verdadeiro. Jesus via o coração de Pedro. Pedro amava a Deus. E ame ao seu próximo, como a si mesmo. Assim você vai cumprir toda a lei, todos os profetas.